Estamos aqui no mais novo espaço em Curitiba, no Paraná. Um estúdio maravilhoso, fantástico, gravação, podcast. É o Estúdio Ponto 41, com o nosso amigo, convidado, empresário, Wander Batista, eu, Ângelo Luan, mentor. E o tema de hoje é cultura empresarial. Mas antes eu quero apresentar um livro, não é tão recente, né, Wander? Mentalidade de Mentor, onde o Wander ele tem uma contribuição, um capítulo com o tema O Agir de Deus em Nossa Vida. Muito bacana, não é o tema de hoje, já foi de outra live. E também eu faço aqui a contribuição com um capítulo chamado Vida, Sonhos e Propósito. Muito legal também. Mentalidade de Mentor, que mostra como é a cabeça dos mentores, né? Qual o papel de um mentor, Wander? Ângelo, acho que o papel do mentor é a gratidão, né? Gratidão, poder abençoar pessoas com o seu conhecimento, tá nessa busca incessante e poder, com isso, estar colaborando sempre, né? Porque muitas das coisas que aprendemos, a gente tem que passar para frente, né? Então, a gente não pode ter essa obesidade de somente buscar o conhecimento e não replicar ele. Acho que esse é o papel fundamental aí do mentor. Um dia você decidiu ser mentor, fazer mentoria, ou te procuraram? Como é que foi? Mas eu vi que eu precisava de uma busca, né? E essa busca ela vem sendo incessante. Porque o que eu aprendi buscando um mentor e buscando esse tempo de mentoria, eu deixei de viver num fluxo ali e partir para um fluxo virtuoso de conhecimento. Então, eu comecei cada vez mais a ter entendimento, comecei a cada vez mais refletir sobre a busca, né, do meu eu interior, e com isso eu venho conseguindo aprender várias coisas e começou muito no espiritual. O que eu busquei, eu aprendi muito mais, porque não foi só conhecimento que eu consegui obter. Eu consegui ter um entendimento espiritual dentro de mim mesmo, que eu mesmo não conhecia que eu tinha. Incrível. Ô, Wander, essa questão do espiritual, até... Como te comentei, o slogan não está aqui na tela, mas é o tema na verdade, de um capítulo que eu escrevi também para um livro da Business Friends Global, já foi editado, e o slogan, na verdade, a frase que define a cultura empresarial, ao meu ver, é a alma do negócio. Então, alma e espírito tem um pouco ou muito a ver, né? Exato, então, exato. Vamos dizer assim, esse reflexo que é o papel do dono hoje, o papel do líder, né, o papel da direção, mostrar, né, no dia a dia, mesmo no mundo dos negócios, onde tem meta, objetivo, cobrança, desafio, tudo aquilo que vocês sabem, onde a espiritualidade, né, entra isso de uma forma natural. E, Wander, você acho que é a pessoa... Tem bastante experiência nisso, né? Conta um pouco na sua empresa de transportes. Parece que isso já tem nas reuniões, né? Como é que é? Eu fui visitar nas paredes já, né? Tem umas frases lá, isso é muito bacana, né? Exatamente, né? A gente já, como eu falei, quando eu vim buscando, depois da minha conversão, depois dessa busca incessante, eu consegui entender que tudo tem que começar, né, pelo espiritual. E aí, quando você pede a bênção, assim, a Deus, o resto acontece naturalmente, né? E aí, a gente conversando, né, até aprendi com você esse ponto de inserir isso em reunião. Por que trazer a parte espiritual para o mundo corporativo? Então, acho que isso aí fez total diferença, né? Porque Deus, a gente carrega Deus, né? Então, a gente só não busca Deus a hora que a gente vai até a igreja. A gente vive com Ele, né? Então, a gente vai na igreja para fortalecer e andar com Ele. E poder, com isso, assim, ser testemunho vivo para as pessoas, né? Mas é incrível, assim, isso acabou caindo dentro da cultura, né, Ângelo? Mas eu, assim, tô até curioso, assim, e gosto muito de ouvir você, que eu aprendo muito com você. E aí eu queria te fazer a pergunta, né? O que é cultura empresarial? Você já colocou, já tem no livro, né? Mas eu queria ouvir de você de forma simples. E se cultura empresarial é a alma do negócio? Primeiro, Wander, nossos amigos e amigas que estão assistindo a gravação, compartilhem essa gravação, que com certeza a ideia aqui é desmistificar cultura empresarial ou cultura organizacional. Primeiro, que não é algo de grandes empresas. Pelo contrário,
Cultura é algo que está permeado na nossa vida. Está em casa, né? Está no teu dia a dia, no clube, na tua escola, onde você estiver, tem uma cultura ali. A tua cidade, teu município, teu país, nossa política, tudo tem uma cultura. Né? Algumas escritas, outras não, mas com certeza todas vividas. Existe um termo, vamos dizer assim, meio popular sobre cultura empresarial, é tudo aquilo que acontece na tua ausência ou na ausência do dono. E é exatamente isso, né? As práticas, o modo como o teu time atende o cliente, o modo como é feita a entrega, um atendimento, o modo como é conduzida uma reunião, o modo como você contrata alguém, o modo como você treina alguém, o modo como você afasta alguém, tudo isso tem uma espécie de aura, onde tudo isso sendo feito de um modo adequado, pensado, a gente vai falar sobre isso, quais são os elementos da cultura, naturalmente o funcionário, o colaborador, ele começa a ter aquele quê de minha segunda casa. Esse é o objetivo hoje, né, das empresas, até porque não está fácil, cada vez vai estar, né, mais difícil ter bons profissionais, bons colaboradores dentro do negócio. Então a alma do negócio é exatamente aquilo que existe, está dentro das pessoas, está dentro do negócio, mas ele não é perceptível, às vezes, fisicamente. Algumas coisas sim, a gente vai falar sobre isso também, que são os elementos da cultura, mas, grosso modo, não. É aquilo que, quando alguém chega na tua empresa, já da fachada, talvez, na recepção, no bom dia, boa tarde da recepcionista, quando você entra no chão de fábrica, aqueles pequenos detalhes, a cultura já está ali sendo expressa por todos. Até a famosa senhora do café. Incrível, incrível. Eu queria te perguntar sobre, assim, como replicar para a liderança, né? Porque, assim, eu fiz lá na Log10, eu fiz na empresa, fizemos um onboard, fizemos um kit bem bacana, assim, com uma garrafinha bem legal, né? Fizemos como manda o figurino, né? Da melhor forma possível para quê? Para que aquilo ficasse marcado e que a pessoa conseguisse dali entender aonde ela está entrando, entender tudo o que ela precisa para prestar um bom serviço, né? E a gente colocou, às vezes a gente não pode estar presente, aí colocamos até um vídeo institucional, né? Eu e meu sócio. E aí com esse vídeo institucional, a gente conseguiu passar a nossa idealização de todo o negócio. E aí ficou mais claro para as pessoas. Mas até antes disso, a gente não fazia de uma forma tão fixa. Depois que a gente faz isso, o novo colaborador é apresentado a todas as áreas. Então, ele vai se sentindo, vai tendo aquela sensação de pertencimento. Então, acho que vem fazendo uma grande diferença. E a ideia, Ângelo, eu te pergunto, como passar isso para a liderança e passar isso para todos os gestores, né? Caro Vander, empresário, transportadora Log10 Transportes. Eu vou responder um pouco mais atrás. Eu vou voltar um pouco o filme. Na verdade, como eu falei, cultura começa dentro de casa, né? Todo mundo nasce em algum lar. Nem que ele não nasça no lar, nem que ele nasça sem conhecer os pais. Alguém vai cuidar dele. Tudo aquilo são elementos de cultura que vão formando o caráter da pessoa. Só que assim, não tem um manual, né? Você não vai chegar na maternidade e falar assim, ó, né? Fulano de tal, filho de tal, aqui tem até pulseirinha, mas assim, ó, aqui tá o manual de cultura da tua vida. Não tem. Você vai numa escola, não tem nem manual de cultura da escola. Tem lá as regras da escola, tá? Banheiro, recreio, essas coisas, né? E numa empresa, né? Pelas nossas estatísticas, se você for ver quantas empresas de pequeno porte tem, que a maioria das empresas no Brasil, mais de 80% são empresas familiares, não tem manual de cultura. Então, se ele não teve esse manual em casa, ele não teve na escola, não teve na faculdade, não tem no clube dele, você vai chegar na empresa e falar assim, ó, aqui está o nosso manual? Quando tem, né? Então, eu estou indo atrás. Aí não tem. Aí como é que você vai instalar? Então, é um processo, calma, pessoal, não se assustem, é só ler o capítulo do meu livro, é fácil fazer, dá para fazer, não é assim da noite para o dia, mas dá para fazer e é muito importante fazer, é necessário fazer. Mas você já tendo, né, no teu caso, uma empresa já com vários anos,
muitos funcionários, né? Você já tem esse código de ética, conduta, tudo, o manual da cultura, também, baseado no que eu falei, às vezes o funcionário que, talvez ele até veio de outros negócios, outras empresas, é o terceiro, quarto emprego dele, mas não tinha isso, ou tinha. Aí talvez, eu não sei o que é mais difícil, se não tinha, ele não sabe o que é código de conduta, ele não sabe o que é seguir a cultura, porque ele não tinha em casa. Não, ele já tinha na empresa tal, multinacional tal, só que assim, é aí que tá, né? Primeiro você tem que depurar, se existe um nome, esqueci. Você tem que zerar, descalibrar a cultura dele, porque é outra empresa, é outro dono, outro negócio, né? Então as pessoas começam a comparar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, Wander. Algumas vezes. Né? Que às vezes vem funcionário de multinacional, atendendo uma multinacional, e às vezes vem pessoas que trabalharam na concorrência da multinacional, falam, mas lá era assim, falam, mas aqui é assado, né? Então, e a pessoa fica ali, fazendo aquele jogo. Mas por que vocês não fazem assim que nem eles? Porque eles são eles, a gente. Falando em multinacional, só para complementar, são empresas geralmente com décadas, né, algumas centenárias, em vários países, por isso que é multinacional. E aí que está, né, não só a necessidade, a obrigatoriedade do Código de Cultura. Até por isso que eu comecei a estudar, né, porque eu atendo a multinacional já há mais de 30 anos. E para eles estarem em vários países do mundo, com línguas diferentes, culturas diferentes, como colocar, instalar essa cultura do país de origem, que é um país da Europa, montando um grande negócio num continente americano, com a língua inglesa. Então, assim, sem cultura, isso não é possível. Não é o pessoal, o que estão assistindo aí, Wander, né? Uhum. Só para reforçar, não é o produto e o serviço que instala a cultura. É a cultura que instala o produto e o serviço, é o contrário. Então, numa multinacional, se você vai para outro país, ou você vai importar, né? Parte da cultura você pode fazer o aculturamento, mas é outro capítulo. Mas não é o produto e o serviço que vai aculturar o negócio. Nem funciona. Eu tô com um colaborador também que vem de uma multinacional agora, e esse colaborador ele tá gostando bastante, porque ele viu assim, uma visão de crescimento grande. Porque lá ele fazia um trabalho muito repetitivo. E aí quando ele entra numa empresa menor, ele faz algumas tarefas e ele fica mais dinâmico. E também tem, às vezes, um tempo de ociosidade, mais tranquilo, ele consegue ali interagir, eu acho que isso é um ponto muito bom, né? Cada lugar é de uma forma, né? São Paulo, a gente vê que as pessoas são do jeito, Curitiba, as pessoas são de outro jeito, e a gente precisa se adaptar, colocar nossa cultura na cultura regional. E às vezes a gente vê que a gente atende o Brasil inteiro, então cada estado tem um jeito de lidar. E a gente precisa entrar na caixa das pessoas, mas colocando a nossa qualidade, a nossa cultura, né? E leva um tempo esse entendimento. Então, a gente tem que ser... depois eu quero até te perguntar sobre como ser o guardião da cultura para fazer com que isso aconteça, né? O Wander, eu vou fazer uma pergunta para você, você vai descobrindo na hora onde a gente vai chegar e quem está assistindo também entender melhor. Um dos livros mais lidos nesse planeta, qual que é? Bíblia. É a Bíblia. Quantas línguas, em quantos países, quantas culturas diferentes ela não entrou e não está sendo lida diariamente, né? Então, a própria Bíblia é um grande manual de cultura, né? Em diversas culturas, enfim, idiomas, e que pega. Claro que tem um sotaque aqui, tem, né? Mas ela está instalada. Exato. Ela é vivida, né? Por isso tem as igrejas, por isso tem as reuniões locais e tal. Não é só a questão de ter a Bíblia em si. A Bíblia, o Código de Cultura, enfim, é um texto parado. Tem que ser vivido, praticado. E no caso da liderança, né, que você perguntou, respondendo agora, assim, é o pastor local, né? É o preletor local, é o padre, enfim, né? Que, na verdade, ele não está exatamente na figura do dono. Necessariamente não. A não ser que seja um negócio muito pequeno, né? O eu presa, eu só tenho um funcionário, pode ter cultura? Assim, pode e começa agora, porque é muito mais fácil. As pessoas costumam perguntar. Eles acham que cultura é um negócio de empresa grande. Eu falo assim, gente, é muito mais difícil, mais trabalhoso, mais demorado você instalar processos de cultura em empresas. Eu vou dizer, a partir de 10 funcionários, né, você já vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que vai
vai ser reticente. Então, assim, quanto antes, melhor, mesmo que seja um funcionário. Né? Ah, mas eu não tenho funcionário nenhum, eu tenho que ter? Entre sim e não, sim, sabe por quê? Porque o teu negócio, ele tem uma cultura. Mesmo que você seja um publicitário, você seja um dentista, você seja um pintor de parede, né? Se bem que pintor já tem ajudante, mas você vende o seu serviço contando algo que é a cultura do teu negócio. Por que você pinta, né? Aquela história do construtor de catedral, né? Ele não tá montando uma pilha de tijolo, né? Ele está fazendo algo para a humanidade, está fazendo uma casa de Deus. Então, no caso da liderança, agora, né, respondendo melhor, sim, são os verdadeiros guardiões necessários, além da figura do dono ou da dona. Se o dono não está presente, não está no negócio, porque o negócio grande tem filiais, enfim, aí você tem a figura do gestor local, principalmente, e dependendo, né, das equipes, é uma correlação de acordo com ramo, atividade, serviço, enfim, um líder para cada 10, para cada 6, para cada 5, para cada 20, aí cada um tem a sua conta. Esse líder, de acordo com a sua equipe, menor ou maior, tem que ser o guardião, independente da função dele, se ele está no chão de fábrica, se ele está ali na operação de entrega, se ele está no atendimento, se ele está em vendas, independente, se ele coordena equipes, ele é o guardião da cultura, necessariamente. Então, ele passa a ser aquela pessoa que fica ali monitorando, né, o próprio processo de integração, né, ele também, além de mostrar a empresa, os negócios, a parte das tarefas, operação da área, ele aproveita e já vai falando como é que funciona, né, baseado nos códigos de cultura, que são basicamente frutos dos pilares da empresa, que são os valores, né. Incrível, incrível. Quando você fala da Bíblia, assim, a gente vê que se você seguir à risca o que está na Bíblia, você vai conseguir se afastar de qualquer problema, né? É igual quando a gente olha para os processos, né? Os processos existem para que minimize o erro humano, né? E aí quando a gente fala, olhando para a cultura, eu confesso que quando eu comecei a pensar nisso, a gente foi tirar o ISO, e aí começou a pensar nisso, começou a fortalecer isso, as coisas têm uma curva de aprendizado, ela não acontece, né? Que você falou, acima de 10 funcionários já começa, né? A ter uma certa restrição às vezes um não aceita, às vezes tem pessoa que não vai se enquadrar, vai querer sair, porque cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, né? Mas quando a gente olha para aquilo, a gente tem que estar todos num mesmo caminho, e às vezes eu vejo que foge um pouco, né? Então, pelo perfil de cada colaborador, às vezes o colaborador ele tem um dom ali, mas às vezes falta alguma coisa, que é onde eu vejo que a gente vai inserindo e vai trabalhando ele, né? Porque senão a gente, assim, não vai estar contente com ninguém. Então, é nosso dever, né? Eu vejo do guardião da cultura e da liderança, tá trabalhando as pessoas. E aí, quanto mais a gente conseguir ali ter essa interação, e aí facilita um pouco a empresa de pequeno e médio porte, porque a gente consegue estar presentes, né, dentro de um certo horário. A gente consegue fazer com que tenha essa interação. E aí, com isso, eles vão conseguindo entender, mas tem essa curva de aprendizado. E assim, desde quando a gente tirou o ISO e foi aplicando governança, e foi aplicando a cultura e se estruturando, isso demorou 2 anos, agora vai para um 3º ano que está mais concreto. Só que aí, quando a gente cresceu um pouco, quer dizer, a gente cresceu muito, a gente dobrou de tamanho. E aí, depois que aplicou a cultura, crescemos. Só que em cada área, que a gente tinha uma cultura de urgência. Era uma nossa maior cultura. Era pessoas e urgência. E aí, quando a gente cresceu, perdeu um pouco a questão, assim, de trabalhar junto. Você vê que engraçado, né? Tudo, assim, não é tudo muito simples, né? A gente tem que fazer... E deu muito certo, mas tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Até às vezes a gente lê nos livros, os livros falam assim, não, errar tá tranquilo, que você tem que ir corrigindo, né? E aprendendo com isso, né? Mas é incrível essa parte, assim, de cultura. Olha, Wander, você falou exatamente o que acontece e é assim mesmo, né? No processo de qualidade, né? As ISOs aí as certificações, né? Que a sua empresa tem, que não são fáceis, enfim, exigem muito rigor, muita disciplina. A cultura não chega tanto nessa questão do rigor e disciplina, porque não é tanto uma coisa técnica, dependendo, é mais uma questão comportamental, né?
Mas ela tem que ser acompanhada, ser seguida dentro de algumas regras, né? A gente tem algumas regras, chama tolerância zero, né? Meia tolerância, depois você pode perguntar qual que é a diferença. E ela deve ser acompanhada sempre, né? Tanto que nas empresas que já têm a sua cultura instalada, todo ano é feito um novo aculturamento. Por quê? A gente chama de refit cultural, na verdade. Tem um nome que chama refit cultural. Por quê? Porque as pessoas esquecem depois de 2 meses. Ninguém lembra uma coisa 6 meses, imagina um ano. Pessoas saem, pessoas entram, pessoas mudam de função. Então, numa função ele é líder, na outra ele não é mais, na outra ele não era líder, agora ele é. Então, assim, necessariamente tem que ser feito o refit uma vez por ano, o refit cultural, que é como fosse uma renovação da cultura. E ali é feito também, eu diria assim, não precisa ser um dia inteiro, né? Mas é bom que seja uma manhã, uma tarde, principalmente com a liderança, e durante o ano você vai anotando, né, algo que não precisa mais fazer parte da cultura, ou que tem que ser mudado ou até extinguido. Então, ele serve para isso também, para ser renovada. É como você fizesse um quarto, uma sala, e você vai arredondando alguns cantos, como você falou, você vai tirando aqui, bota mais um livro, tira aqui, muda a cor dali, ou deixa exatamente como está, e mostra por que as coisas não estão. Também nessa questão anual, quando existem as celebrações da empresa, né, enfim, cumprimento de meta, sei lá, 10 anos de empresa, 15, qualquer motivo é motivo para o pessoal do RH ou quem for responsável, tem que ter uma liderança pela cultura da empresa também, pode ser alguém do marketing, eles gostam de fazer isso, sempre coloque ali uns minutos, 10 minutos, 15, meia hora, se conseguir 1 hora, para falar sobre cultura. Então, tem que vender, talvez a palavra seja um pouco forte, vender todo dia a cultura na empresa. Todo dia. E principalmente nas atas oficiais, tem que falar algo da cultura, que envolve a cultura. E aí, nesses momentos que é bom, o empresário, o diretor, enfim, o RH, ele brindar as pessoas que estão sendo bons seguidores da cultura. Talvez não precise falar exatamente assim, mas algo tipo assim, vamos supor que a cultura a empresa tem como valor a integridade, né? Ser íntegro no pensamento, nas atitudes, nas falas, nos produtos, no serviço. Íntegro. É diferente de ser honesto, né? Então, não estou falando que é uma coisa até parecido, mas a integridade é uma palavra mais ela é mais sensível. Dá para você perceber mais é mais tangível, vamos dizer assim, falando em preço, qualidade, conteúdo de um produto, se for físico. E aí, um funcionário que é íntegro na sua função, é íntegro na entrega, é íntegro durante o ano, sei lá, dá um troféu para ele, faz uma medalha, né? Sobe no palco, bate palma, então assim, isso tem que ser reconhecido publicamente, né? Isso não diminui, a função não é aumentar alguém, mas muito menos diminuir a empresa inteira, mas reconhecer que valores da empresa que fazem parte da cultura, são pilares da cultura, são reconhecidos sim e publicamente, né? E outros valores, outros elementos da cultura no caso. Não só aquelas pessoas que a gente vê quando tem para subir no palco, quando faz o quê? Bate meta. Então, assim, sempre alguém de venda, alguém do marketing, nada contra, pelo contrário, mas assim, às vezes pode ser alguém lá da oficina, pode ser alguém da cozinha, né, do refeitório, pode ser alguém do financeiro, que nunca apareceu, né, talvez nem vai querer subir no palco, mas são pessoas que contribuem para a cultura como exemplo. É incrível celebrar, né? Está sempre celebrando. E assim, eu já vou inserir agora nas nossas reuniões também, né, semanais, essa questão de já falar sobre visão, sobre missão, sobre valores. Eu acho que é importante, assim, cada vez eu vou aprendendo mais uma, né? Porque é isso que precisa para permear, né? Para o negócio funcionar da melhor forma, né? Então, já me vem na minha mente aqui, ó, já implanta isso,
A nossa missão, a nossa visão e nossos valores é bem simples, né? A gente colocou já de forma simples para que fixe, né? Às vezes a gente vai até no... Quem sabe aqui é a missão e visão, né? E a gente até conseguiu gravar de cabeça, né? A nossa visão é conectar saúde com pessoas no tempo certo e a nossa missão é transformar desafios em conquistas com qualidade e alta performance. E nossos valores é falar a verdade, fazer a coisa certa e buscar os objetivos. Então tá bem explícito, bem simples, né? Assim, então... Mas às vezes foge, né? O que você falou. Mas é incrível que a gente precisa fazer essa recultura, não é? Qual é o nome? Não é recultura, não. O refit. Fazer esse refit para que o negócio funcione da melhor forma, né? E acho que com isso, a gente ganha muito com isso, né? A empresa vai se valorizando, vai ficando rica. E acho que vai unindo também, né? Vai unindo as pessoas. E às vezes a gente olha para aquela pessoa e aponta alguma coisa que aconteceu de ruim, né? Mas... e esquece de ver o tanto de coisa boa que vem sendo feita, né? Wander, tem um estudo bem interessante das empresas que estudam cultura na época da pandemia, né? As grandes corporações, eu digo grandes corporações porque foram empresas que estão instaladas em vários países, que têm que ter a cultura instalada, independente do seu país de origem, e que sobreviveram, né, àquela época tão difícil, que pode voltar, ou outro momento difícil pode voltar. E a cultura foi considerada, se não o principal, segundo ou terceiro principal elemento de sustentação da empresa. Então, por quê? Porque, novamente, é a cultura que está instalada os valores. Então, através dos valores, segura todo o negócio. Então, a perenidade, a perpetuação do negócio é baseada na cultura. É aquilo que eu falei, né, no começo. Vai além do produto e serviço, né? Então, empresas que até deixaram de fazer o seu principal produto ou serviço, algumas empresas mudaram, mas não deixaram seus valores de lado, né? Então, o propósito continuou sendo, e talvez mude um pouco a missão, né? Que a missão é o dia a dia, para a entrega do propósito, mas essa questão de ter isso embasado, como eu falei, sustenta tudo. Ele está acima de acionistas, acima de investidores. Quando existe também essa relação clara, né, no negócio. Existem empresas hoje que o pessoal chama de empresas sustentáveis, né, essas empresas que a gente, mais contemporâneas, elas são muito embasadas nesse sentido também, né? Pode parecer um pouco estranho, né, no mundo dos negócios, mas é algo que impera além do lucro, impera além do dinheiro. Exato, exato. A minha farmacêutica, lá chegou e falou assim, Wander, agora a gente vai organizar as coisas. Eu fiquei relutante, fiquei pensando, por quê? Naquela época eu não tinha feito a formação de mentor e eu também não vinha buscando tanto. Depois daquilo que ela falou, eu comecei a entender. Eu falei, realmente, você tem razão. Esses dias nós estávamos na reunião, ela falou, agora que eu consegui fazer com que vocês entendam. Aí eu comecei a buscar entendimento, né? A gente participa bastante de palestra, eu participo também, eu sou membro agora do sindicato, a gente participa do prêmio de sustentabilidade, aí começou a entrar a questão do ESG, né? Parte ambiental, social e governança. Aí comecei a entender de governança. Aí a gente olha para a governança, a gente começa a olhar para as ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, de tudo isso, a gente fala assim, eu preciso criar a matriz de materialidade. Quando a gente olha para aquilo, eu falo, na prática, está funcionando? É muito incrível, assim. E aí, fazendo network, andando com pessoas que estão nessa busca, a gente começou a entender isso. Então, foi uma curva de aprendizado que a gente precisou buscar. Eu vejo que as pequenas e médias empresas, às vezes elas não estão nessa busca, né? Não estão participando, não estão fazendo network, não estão saindo do seu local ali, né? Até porque às vezes não tem tempo, né? O empresário não tem tempo. O empresário ele precisa estar buscando conhecimento, ele precisa de um mentor, ele precisa sair do habitat natural dele ali, do dia a dia dele. Para quê? Para que ele traga para dentro da empresa novos conhecimentos e com isso a empresa cresça, para que a empresa tenha visibilidade. Quando a gente olha para a parte do ESG, a gente olha para aquilo e fala assim, o que eu faço? Eu faço muito a parte
social, né? A gente tem as ações sociais e a gente esquece da governança e do ambiental. E isso, como você tocou no assunto, né, é bem importante, né? Cuidar também da parte ambiental e da social. E hoje, onde a gente vai e vê que as grandes empresas elas estão muito preocupadas com isso, colocando até na cultura esse lado aí também, né? Mais ambiental, mais de governança, e acho que a cultura tem tudo a ver com governança. Incrível. Com certeza. Eu fiz uma live domingo passado sobre constelação familiar e empresarial. Aliás, quem quiser assistir, está ali no meu Instagram, Ângelo Van Mentor, e Brisa Constela, @Brisa Constela. Muito interessante. Para você fazer uma constelação empresarial, necessariamente tem que fazer a constelação sua ou a familiar, né? E no caso da empresarial tem que ser o dono ou o principal gestor. Para quem nunca ouviu falar sobre constelação, né, rapidamente explicando, toda empresa é um sistema, né? O próprio corpo humano é um sistema, né? Você tem um subsistema, que é o sistema digestivo, né, sistema respiratório, cardíaco, enfim, sistema nervoso. Falando do aspecto macro, né, o universo é um grande sistema, né, o sistema solar chama, né? Exato. Está dizendo o próprio nome. E dentro de uma empresa, que é um sistema, você tem as áreas que são também sistemas menores. Então, a área financeira é um sistema, a área de vendas é um sistema, né? A área de atendimento é um sistema, a área de logística é um sistema. Então, tudo aquilo são sistemas como organismo que, num conjunto, eles estão trabalhando para o sistema todo que é uma empresa. Ou seja, ali tem forças, né? Os terapeutas chamam de energias. Nosso próprio corpo está sustentado sob energia, né? Quando a gente falece, tudo vira pó, né? As moléculas, essa mesa aqui, por mais que seja dura, ela está sustentada sob energia, né? Nada, na verdade, nesse mundo é sólido, nem que seja um pedaço de ferro, para quem já estudou física. Mas, no caso de uma empresa, essas energias, elas existem em fluxos. É uma coisa assim muito interessante, não dá para explicar agora rápido, tá? E quando você tem os chamados problemas de relacionamento, desentendimentos, que ninguém tem na empresa, né? Nem faz parte do mundo empresarial, nem do mundo dos negócios, Legal. Tecnicamente, eles chamam isso de emaranhados energéticos. E é emaranhado mesmo, a coisa não vai, né? O trabalho interrompe, a tarefa não é concluída, existe sempre aquele clima de tensão no departamento, as reuniões são confusas, não são objetivas, e está mais um clima de guerra entre as pessoas do que para o resultado da organização. E tudo isso a constelação trabalha, é muito interessante. Pra você ter uma ideia, Wander, os profissionais, né, no Brasil, que são poucos ainda, chegam a fazer isso, inclusive, em nível de produto, marca de empresa ou marca de produto ou serviço. Eles constelam até o nome do próprio produto, baseado no público-alvo, enfim. É muito interessante. É muito interessante, né? Pode ser uma coisa assim meio bizarra, mas quando você antes conhece constelação familiar, você vai ver que tudo tem a ver no mundo dos negócios. Mas por que eu falei tudo isso, né? Porque até foi um pouco longe. Porque quando você fala sobre governança, né? Na verdade, é fazer com que a coisa se perpetue de uma maneira ética, de uma maneira profissional, né? E que isso esteja regido sem mais a presença do dono, né? Muitas vezes só dos filhos ou nem dos filhos. E assim, talvez muitas pessoas não saibam, né? Existe muita constelação familiar dentro dos processos de governança, muito mesmo, quando a família aceita, dentro dos processos de governança, instalação de governança. Por quê? Porque não raro, isso talvez você vai concordar, o filho não quer ser mais o dono. O filho, às vezes o filho não quer nem ser mais esse acionista, nem o herdeiro, ele quer fazer outra coisa. Quer ser um monge, ele quer... Não, tem de tudo. Tem de tudo, né? Às vezes a família tem 5 filhos, 4 filhos ou 2, e os 2 querem ser dono. E aí? E o pai não está mais para decidir. E se decidir, e decide pelo filho errado. Então, assim, não é só, né, entender de governança e instalar.
Existe aí uma relação familiar que é espiritual dentro do mundo dos negócios. Né? Então, é uma área assim que... Exatamente, né? E quem não tem os seus, né, seus desafios para resolver nas empresas, né? Então, a gente olha que quando a gente muda, tudo muda. Porque muitas das vezes a gente quer mudar o outro. E o outro, ele vai permanecer. Porque tem essa busca de conhecimento, da gente entender. É isso que você comentou de constelação. Eu tenho um ponto muito forte também, que é a oração, né? Quando a gente olha para a oração, a gente ora por aquilo que a gente quer. Quer se dar bem com as pessoas, quer tratar o próximo bem. E a gente vê que entre setores, como eu falei, depois que a gente mudou a nossa cultura, setorizou, um setor não queria ir até um ponto que poderia ir, mas ele fala, não, aqui já é do outro. E a gente esqueceu um pouco da empresa, né? E aí quando a gente olha também para a família e olha para o negócio, ele, até mesmo dentro da cultura, ele tem que ser todo mundo no mesmo objetivo. E aí, quando tá todo mundo no mesmo objetivo, não tem como ter desavença. Mas, às vezes, a gente tem uma questão, por isso que eu falo que quando a gente muda, tudo muda. A gente tem um pensamento fixo dentro da nossa personalidade ou dentro da nossa experiência. E aí, com isso, entra o conflito. E aí precisa ceder, precisa, assim, na hora de uma conversa, conseguir... ser tranquilo, conseguir fazer pergunta. Ou, às vezes quando a gente não quer algo, eu falo que acontece até comigo também, independente de buscar conhecimento, a gente é ser humano, né? Então a gente tem, às vezes, os nossos erros e a gente não sabe se expressar, às vezes. Então a gente precisa ter todo um cuidado para conseguir com que tudo funcione da melhor forma. Aí tem todas essas questões de ter conversas difíceis, até familiarmente, assim, eu vejo que a empresa ela vai se tornando familiar, mesmo que às vezes não seja. Ter muito tempo de casa torna familiar, porque a pessoa fica mais na empresa do que em casa, né? E aí, com isso, a gente precisa criar habilidade, onde eu falo para todo mundo, vamos criar essa habilidade de conseguir ter conversas difíceis para resolver, e aí só ter problema novo. Mas muitas das vezes a gente fica remoendo coisas que não vai fazer a gente chegar no próximo nível, né? Então, são níveis, né? É igual uma academia... É igual a própria parte espiritual, quanto mais buscar, mais a gente vai longe, né? E às vezes a gente deixa um pouco de lado o nosso propósito. O nosso propósito é ter uma boa carreira, ou fazer com que a empresa cresça, e às vezes a gente vai deixando porque a gente cria um campo energético ali, falando de energia ruim, né? E aí deixa de lado. Então o foco sempre tem que ser onde a gente quer chegar. Eu acredito muito nisso e foco muito na resiliência, porque eu sempre continuo, né? Até uma vez eu fiz uma pergunta pro mentor, né, o Carlos Wizard. Falei para ele, mas e aí, as coisas é difícil? Ele falou, continue sempre, só continue. E aí, isso é o que tá na Bíblia. A Bíblia sempre fala para você ser forte e corajoso. Continua e vai para cima que as coisas vão dar certo. E muitas das vezes o problema não tá na empresa, o problema tá no empresário. Ele para ali no meio do caminho e eu vejo que é isso. É ser forte e corajoso e continuar. Continuou, vai chegar. Mas olha que legal, muito bacana essa parte que você falou, que o funcionário vendo isso, a empresa vendo isso, por parte do dono ou do líder, é um excelente exemplo, né? Então tudo isso também faz parte da cultura. O chefe que não desiste, o chefe que insiste, né, por uma boa causa, e tudo isso também formam elementos de uma cultura. Eu também faço uma comparação, né, para as pessoas também, se ainda tem dificuldade de entender o que é cultura de um negócio, né, pega um time de futebol, é uma empresa, tem presidente, tem acionista, tem investidores, né, tem jogadores, tem a torcida, né, a torcida são os clientes, né, é tudo futebol, mesmo campo, mesma bola, mesmo juiz, mesma regra. Mas por que quando você vai para um clube é muito diferente? Vai no vestiário, é muito diferente. Vai ver um treino, é muito diferente. Todos vão jogar futebol. Você pega a própria escuderia de Fórmula 1, gosto muito de Fórmula 1, né? Pega lá o saudoso Ayrton Senna, nosso grande herói, né? Você vê um piloto, mesmo esporte, Fórmula 1, né? Pelas escuderias que ele passou, culturas diferentes. Mecânicos pensavam diferente. Mesma pista, autódromo tudo igual, só muda, né, o ano. E foi até um case, uma passagem engraçada, né, quando ele foi para
Williams, né? Foi a última equipe dele. E, tipo, o cockpit, assim, muito diferente e tal. Não era só porque o piloto que estava lá era menor, né? Assim como outras escuderias, o outro era maior, no caso da McLaren. Era questão... É quase aquele negócio do peixe na bandeja, sabe? Que corta sempre o rabo porque não cabia na bandeja. Então, assim, se você for ver, e Fórmula 1, que são empresas que mexem muito com dinheiro, com resultado, né? Sim, mas... Então, imagina um negócio, uma padaria, né? Uma oficina mecânica, um consultório médico, é uma dimensão menor, mas com certeza tem uma cultura ali, mesmo que não esteja escrita, né? E tudo aquilo, ele vai se repetindo. Entra, sai funcionário, repete. O dono vai lá todo dia, pode trabalhar de domingo a domingo, mas se ele não percebe que ali já tem uma cultura instalada, e aquilo só vai fazer com que os resultados sejam iguais, né? É bom parar para rever isso. Por isso que eu sou um grande defensor, né? Não é da cultura, mas de você saber que você tem que ter uma cultura, né? E ela existe, mesmo que você ache. Aliás, todo dia sempre falo, está no livro, bem no começo do capítulo, né? Se você acha que você não tem uma cultura na empresa, pode ter certeza que ela já existe. Os funcionários sabem mais que você. Os caras falam que a cultura é o que está nos bastidores ali, né? O funcionário falando, né? Mas é isso aí. Acho que a cultura começa pela alta direção, né? E sempre ser um guardião da cultura, né? E sempre persistir, permanecer, perseverar, porque não é simples, né? Às vezes fala, como fazer com que tudo aconteça? É assim, né? Aí, o Wander, falando sobre essa questão da manutenção, né, da cultura, no caso da religião, né, existem lá as reuniões semanais, né, domingo, né, terça, quinta-noite, assim, já existe uma data para o professor ir na igreja, ir num culto e tal. E numa empresa, tem empresa que não faz nem reunião. Exatamente. Quando faz, é uma vez por semana. Às vezes, muitas reuniões são online. É diferente de você ir numa igreja, né? Ver uma missa, uma oração, ajoelhar, né? Ver lá o Cristo. Do que você ter uma reunião online, missa do galo, né? Missa do galo é online, né? E numa empresa, essa manutenção, a gente chama até a catequese da cultura, tem até um nome meio engraçado, né? Catequizar a cultura. É você fazer com que ela seja repetida todos os dias, não na forma de missa, mas na forma de reuniões. Como é que isso é feito? Isso é feito através a gente chama de pequenos traços da cultura. E uma delas é o manifesto. O que é o manifesto? É uma declaração da cultura de uma maneira resumida. E isso está sendo cada vez mais feito em empresas jovens. Por quê? Porque o marketing descobriu isso, mas é uma coisa muito antiga, né? Até porque o manifesto, ele vem de Lutero, né? Da igreja protestante, que ele, na época, ele questionou o modo, né? Como a religião era colocada para os adeptos, e com muita coragem, porque naquela época, talvez até hoje, ele podia ser queimado, vivo na fogueira em praça pública, né? Ele foi lá, escreveu lá um manifesto, que são 17 manifestos, enfim, e pregou na porta da igreja. Não tinha fotografia naquela época, mas tem desenho, tem quadros dele com um martelinho ali, com preguinho, pregando o manifesto ali. Então, gente, aí, né, enfim, as pessoas que acreditavam que existia um outro jeito de ter Deus na vida ou chegar perto de Deus, seguiram ele e criou-se uma outra religião. Mas, gente, a tua empresa é uma religião. Eu falo o seguinte, Wander, as pessoas, os seus funcionários têm que torcer pela tua empresa, pelo teu produto, até pelo batimento de meta, tanto quanto ele torce pelo gol do time de futebol dele. Verdade. Pela vitória do time dele, né? E as pessoas às vezes chegam segunda-feira, parece que vão se arrastando, falam, putz, mais uma semana, não vejo a hora de chegar sexta-feira, segunda-feira ainda, né? Pô, tem um cliente novo, tem que comemorar, bater uma meta, tem que comemorar. Esse dia eu fui renovar a anuidade da academia, eu falei, eu teria um sininho, não? Falou, pra quê? A mulher até olhou e falou assim, tem tanta gente estranha. Eu falei, você tem que comemorar, eu paguei o ano inteiro, né?
Eu não sei se eu vou continuar. Talvez vocês saibam que as pessoas não continuam. Né? Estatisticamente, eu tenho amigo de academia, 70% das matrículas, 70%, estatística nacional, não continua após março. Mas pagam. O importante é janeiro. Né? Então tem que celebrar, porque talvez ele vai ter lá o no-show de boa parte dos anos que ele pode colocar novos adeptos, mas brincadeiras à parte, voltando a essa questão, né, então o manifesto é importante, e o manifesto hoje, talvez vocês não percebam, quem está assistindo, você já recebe isso em textos de propaganda publicitário, na embalagem, no teu Instagram, no teu Facebook, ali no aeroporto, no outdoor de rua. Aquelas frases, aquelas imagens, aquelas fotos, aquelas declarações são pequenas frações do manifesto que, na verdade, são elementos da cultura. Ou seja, o marketing, no bom sentido, propositadamente está fazendo com que a cultura seja entregue em pequenas porções todo dia aos seus consumidores que a ideia é fidelizar, né? Eles chamam de fiéis, né? Fiéis da marca. E são fiéis mesmo. Nós temos vários produtos hoje, né? Não vou citar aqui marcas, mas produtos, mas as pessoas são fiéis, né? Talvez seja mais caro, talvez não seja tecnicamente melhor, mas são fãs da marca, são fiéis. E isso tem cultura ali, muita cultura. Muito, muito. Ô, Ângelo, o que eu vejo, assim, qual que é uma dificuldade grande, assim, em controlar as coisas, em permanecer. Você monta um processo. O acompanhamento daquele processo, né, que fala assim, você acaba delargando aquilo, né? Então, assim, você planeja e aí você quer chegar num resultado, né? E eu vejo que tem que ter uma cultura tão forte do acompanhamento em tudo, né? Porque quando você deixa aquilo de lado ou acontece outra coisa, até esse lance de estabelecer as metas das reuniões, como você comentou, do exemplo da igreja e de vários exemplos que a gente tem até com uma busca de conhecimento mesmo, a gente precisa ter tempo de qualidade com isso, né? Até a própria academia precisa ir, tudo você precisa ter frequência, né? Persistir, permanecer para que as coisas aconteçam, né? Aí você fala assim até dessa questão de manifesto, né? De decreto, e você decretar aquilo e você acompanhar aquilo. E é tão simples, mas se torna complicado por conta de tudo que vai acontecendo. Você deixa aquilo de lado, que é o principal, né? Você deixa de olhar aquele indicador, você deixa de acompanhar. Então, numa reunião, às vezes você deixa de fazer essa reunião e esquece um pouco a cultura de lado, porque tem tanta coisa que acontece no dia a dia e a gente foca no quê? A gente foca na margem ali, né? A gente foca no faturamento e esquece do meio ali, né? Que é, por exemplo, uma analogia com a nossa vida. Às vezes a gente esquece de buscar o conhecimento, né? A gente esquece de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa espiritualidade. E no negócio a gente precisa ter essa noção, né, de ter o acompanhamento. Acho que o que é a verdadeira cultura, né? Olha, você falou uma coisa que você me lembrou, uma aula de mentoria que eu tive, porque que eu vou lançar uma mentoria em vendas em breve, e as pessoas, no geral, né, as pessoas em vendas, as empresas sempre procuram vendas, novos clientes e tal. E estão todos focados sempre no resultado. Quando tem meta, olha só, as pessoas querem vender, mas nem meta tem. Pode acredite se quiser. Quer vender mais? Quanto? X% a mais. Qual que é a meta? Aí trava. Né? E na verdade, tudo é feito de trás para frente. Então começa pelo objetivo, depois vem a meta, enfim. E aí, mas quando tem meta, as pessoas focam na meta. Né? E quando tem processos, focam na meta. Né? E essa aula de mentoria foi bem bacana, que ele falou justamente o que você falou. Vai chegar na meta se focar no processo, né? Porque quantas ligações, quantas conversões, quantos clientes perdidos, né? Enfim, quantas abordagens, tudo assim. Se você fizer o processo que tem perda, né? Nada 100%, aquele filtro, tudo é um funil, vai chegar no resultado. Aí se você vê que mesmo com o processo não é feito de maneira correta, ou a capacidade de atendimento, ou ligação, enfim. No caso de uma ligação, né? Pode ser algo externo, ou numa fabricação, né?
mesmo com o processo, como você falou, as coisas não acontecem. Então, o processo, ele é importante, mas não é tudo, né? Não é tudo. Tem que ter o começo, meio e fim, Tem que né? ter o ser humano. Então, depende da liderança, né? E tudo isso faz parte de um conjunto para que haja o resultado. Por falar em resultado, o Wander, eu queria também lembrar, né, que uma empresa que ela tem como dar importância para o resultado também é um fator cultural, né? Porque a empresa não é um parque de diversão, né? Eu até brinco que às vezes a empresa também não é clínica de recuperação, né? As pessoas estão mais preocupadas e doentes do que querer dar resultado, né? Mas entrar lá só para dar resultado, né? Que talvez seja aquela meritocracia ao extremo, ela é muito desgastante, é quase desumana, né? Então, mas tem um conflito aí. Mas é muito importante assim como é importante um negócio, uma empresa, falando de empresa, ter lucro, né? Não é feio, é saudável e importante para que ela cresça, seja reinvestida, todo mundo ganhe mais. Para isso também tem que ter resultado. Né? Resultados e dar clareza para que tipo de resultado, né? O resultado, eu acho que ele é uma consequência, né, Ângelo? Um conselho que eu dou para os empresários, né, e todos os colaboradores busque controle emocional, inteligência emocional, busque ter paciência no processo, porque você coloca uma meta, mas crescer também é dolorido, porque você rompe, né? Estagnar é ruim, diminuir é ruim, mas crescer também dói. Então, crescer também tem um ponto que a gente coloca a meta, mas você tem que se sujeitar a correr atrás daquilo, a lidar com os conflitos, porque acaba acontecendo, e aí permanecer, né? Persistir em tudo e conseguir fazer com que tudo fique de maneira leve. Acho que a cultura ajuda muito, assim, tem uma cultura forte de união. Então, o conselho que eu dou é que todos os pequenos empresários tenham união, olhem para as pessoas, porque é as pessoas que vão tocar os negócios, né? Às vezes a gente olha para, quer que seja do nosso jeito, mas as pessoas que vão tocar. E aí, quando a gente dá essa oportunidade para as pessoas tocarem, quando a gente não está no negócio, permeia a cultura e as coisas vão acontecer da melhor forma, né? Então, a gente precisa dar esse voto de confiança para as pessoas e entender que se der algum problema ou não, sempre a culpa é nossa, que a gente precisa, né, da busca do conhecimento, repassar esse conhecimento e colher o fruto, né, do que a gente vem plantando. Bom, Wander, eu lembro que a gente fez outros podcasts, a gente falou sobre a força do ambiente, né? Nós falamos da ambiência. E a cultura, quase que até me esquecer desse fator aí, a cultura é um forte elemento da ambiência que deve ter um negócio, né? Às vezes, dentro de uma própria empresa, ele tem às vezes uma ambiência diferente, mas a empresa tem um ambiente. E segundo alguns estudiosos em comportamento, né, o ambiente ele é mais forte que a disciplina, ele é mais forte que a força de vontade. Exato. Né? Então as pessoas ou mudam de ambiente, né, ou procuram se adequar a um ambiente que possa ajudar ele. Mas se você tem um negócio, a gente chama de fator controlável, né? Porque às vezes você não controla a economia, não controla o clima, mas você controla o ambiente da tua empresa. Talvez tenha que mudar o local, né, físico, ou mudar muitas coisas que mudam o ambiente, alguns chamam de atmosfera do negócio. E isso, gente, tem uma forte influência no dia a dia, no comportamento, nos resultados, no clima organizacional. E isso, gente, é fator de cultura que é trabalhado também. Então, assim, você vê que a cultura ela tem as suas derivações, né? Tudo é cultura. Né? Então, para o pessoal entender que cultura, ela são vários pontos, né? Porque você fala cultura assim, pô, parece que é livro, né? A cultura é coisa chata, né? Mas não, são todos elementos que fazem parte do negócio, né? Exato. Aí, isso aí você entendendo, realmente, ele interfere no mesmo funcionário,
o dia a dia dele, o resultado dele. Ângelo, eu sempre falo de agradecer e de não reclamar. Porque o que a gente pensa, né? A gente é o que a gente pensa. Se a gente pensar coisa negativa, vai acabar acontecendo negativo, né? Eu tava até falando com um colaborador, uma colaboradora, eu falei para ela assim, ó, sempre quando você for ali fazer uma ligação, vai com sim, nunca pensa negativamente. Ela falou, mas eu sou otimista. Eu falei, não, realmente, você é otimista, mas você fala, mas se não der, não fala se não der, porque sempre quando você for falar alguma coisa, posiciona as pessoas, e até em script de venda, você vai sendo persuasivo, né? Então eu falei, sempre leva pro otimismo, porque assim, quando você dá uma negativa, você dá espaço para a pessoa ficar pensando em coisas ruins. Então assim, ser otimista e acreditar que a verdadeira fé, né, quando a gente tem, então a fé ela move uma montanha, e quando a gente acredita, é muito mais simples e fácil da gente conseguir chegar no lugar onde a gente almeja. Então aí a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo como lidar, e aí é o conselho que eu mais falo para os mentorados, não reclame, só agradeça, porque aí você vai falando, aquilo vai, né, o inimigo vai escutando e vai sendo ruim. Então assim, o foco é em pensar positivo, né, você falou da energia em tudo, e muitas das vezes a gente olha para aquilo e fala assim, não vai dar certo, vai dar ruim, mas aí começa um ciclo, né? E aí a gente tem que pensar em virtude e não em retrocesso, né? E não em problema. Mas eu entendo também que às vezes acontece tantas coisas no nosso dia a dia que aquilo vai, né? Vai baqueando a gente. Mas por isso que, assim, você buscar saúde, né? Você buscar saúde já libera dopamina ali. Você fazer uma corrida, uma academia já libera dopamina. E vários elementos que você consegue ter uma vida melhor. Você tá bem com a família, você buscar espiritualidade para aumentar essa fé, para que com que você consiga suportar o dia a dia, né? Porque o dia a dia, ele não é assim, simples, né? Até o empresário mesmo, o próprio Elon Musk fala que ser empresário é comer caco de vidro olhando pro abismo da morte, né? E assim, tem suas, né? Tem suas vantagens, mas em tudo você vai ter um certo contratempo. Então, é mais fácil você ser otimista, encarar sempre da melhor forma e tá com essa alegria que vem de Deus, né? Wander, estamos findando aqui nosso bate-papo. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, né? Dá trabalho fazer a cultura, instalar, escrever? Não. Entre si, dá um trabalhinho, né? E manter ela também. Mas ela é muito válida, sabe por quê? Eu acho muito bacana, porque a cultura ela tem o fator inverso, que na verdade não ocorre naturalmente. Por exemplo, as pessoas trazem, se trouxer a cultura dele do ambiente familiar na empresa, aí se você tem 10 colaboradores, vai ter 10 culturas na empresa, então não vai dar certo. Então a empresa tendo uma forte cultura, se ela for boa, tiver valores muito fortes, muito positivos, isso vai influenciar o profissional ao ponto de levar também essa cultura para a casa dele, né? Para a família dele, para o filho dele, ou seja, você vai influenciar lares e próximas gerações, a tua empresa, o teu negócio. E esse é o grande papel do empreendedor, do empresário, que nós somos missionários disfarçados de trabalhadores, né, Wander? Exatamente, né? Gerar emprego, tá nessa batalha que ela acaba sendo boa, né? Eu sempre falo pra gente ser um verdadeiro combatente, né? Acreditar muito e para levar o sustento, né? Quantas famílias que não estão por trás, né? A gente fala, não é só aquela pessoa que trabalha ali, sempre vai ter uma família por trás, né? E ter um ambiente leve, né? Eu vejo que quando a gente cria esse ambiente leve, as pessoas chegam naquela segunda-feira e vão trabalhar animados, né? Acho que isso aí é o que faz toda a diferença, né? E servir o próximo, né? Fazer o possível para servir o próximo. Você esteve em mais um podcast com o Ângelo, mentor, e o grande empresário, também mentor, Wander Batista. Obrigado pela tua presença, Wander. Obrigado, Ângelo. Até o próximo podcast.